Graça e paz, amados, glória a Deus por mais essa manhã, por mais esse dia. Estamos aqui na nossa caminhada pela palavra, entrando em mais uma parte importante da história de Jeremias. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos percorrer os capítulos 10, 11 e 12 desse livro. E vamos encontrar Jeremias diante de uma realidade cada vez mais difícil. Um povo que conhecia o Deus verdadeiro, mas que insistia em trocar a sua presença por aquilo que não podia dar vida, que não podia dar segurança e nem direção. E o capítulo 10 começa com uma orientação muito clara do Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. Deus estava ensinando o seu povo a não copiar as práticas das nações que estavam ao redor. Eles não deveriam se deixar impressionar pelos sinais dos céus, nem pelo modo como aquelas nações adoravam os seus deuses, porque havia uma diferença enorme entre os ídolos das nações e o Deus de Israel. E Jeremias descreve como esses ídolos eram feitos. As pessoas cortavam uma árvore, trabalhavam madeira, decoravam aquilo com prata e com ouro e prendiam tudo para que não caísse. Depois colocavam a imagem em um lugar e precisavam carregá-la. E quando queriam transportar, ela não podia andar sozinha, ela não podia falar, ela não podia fazer bem nem o mal. É quase impossível não perceber a ironia dessa cena. O homem precisava fabricar o seu Deus, carregar o seu Deus e proteger o seu Deus. Mas o Deus verdadeiro não precisava ser carregado por ninguém. O Deus verdadeiro foi aquele que criou o homem, que criou a terra, que estabeleceu os céus. Foi ele que colocou ordem na criação. E é por isso que Jeremias declara: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Que contraste! De um lado, objetos feitos pelas mãos humanas, do outro, o Deus vivo. De um lado, algo que não consegue se mover, do outro, Deus que age na história. De um lado, aquilo que precisa ser sustentado, do outro, aquele que sustenta todas as coisas. E isso não era apenas uma questão sobre as imagens que existiam naquela época, era uma questão sobre confiança. O povo estava colocando a sua esperança em coisas que não podiam responder. E talvez essa seja uma das partes mais atuais de Jeremias, porque hoje a gente pode não fabricar uma imagem de madeira e cobri-la de ouro, mas ainda podemos colocar a nossa segurança em coisas que também não conseguem nos sustentar. E podemos confiar excessivamente em dinheiro, em posição, pessoas, capacidade, conhecimento ou qualquer outra coisa que aos poucos começa a ocupar no nosso coração o lugar que pertence somente a Deus. E Jeremias nos lembra que aquilo que foi criado nunca poderá ocupar o lugar do Criador. Depois dessa denúncia contra os ídolos, o profeta volta os seus olhos para a situação de Judá. E o capítulo 11 começa trazendo à memória a aliança que Deus havia feito com o seu povo. O Senhor lembra a Jeremias que havia dado uma ordem aos seus antepassados quando os tirou da terra do Egito. Ele havia prometido que seria o Deus deles e que eles seriam o seu povo, mas havia uma condição: o povo deveria ouvir a sua voz e obedecer. Deus havia sido fiel à sua parte, o problema estava no povo. O Senhor diz que os seus antepassados não obedeceram, não inclinaram os ouvidos e eles seguiram cada um a dureza do seu coração. E essa expressão aparece novamente, a dureza do coração. Não era falta de oportunidade, não era falta de aviso, não era falta de conhecimento, era uma escolha repetida de não ouvir. E isso que fez com que a aliança fosse quebrada. O Senhor então anuncia que uma calamidade viria sobre aquele povo e que quando clamassem, ele não os ouviria naquele momento. É uma palavra muito triste, uma palavra séria, porque mostra que não podemos tratar a graça de Deus como se fosse uma licença para continuar fazendo o que queremos. Deus é misericordioso, mas Deus é santo e justo. Ele perdoa, restaura, chama de volta, mas não chama o pecado de certo. E o povo de Judá havia chegado a um ponto em que a sua infidelidade já estava muito profunda. E eles estavam adorando outros deuses, confiando em caminhos que Deus nunca havia aprovado. E aí o Senhor mostra a Jeremias que tanto Israel quanto Judá havia quebrado a aliança. Então algo acontece que torna a história ainda mais pessoal. Jeremias descobre que os homens de Anatote, sua própria cidade,
estavam planejando matá-lo. Imagine isso. Jeremias não estava procurando fama, não estava inventando uma mensagem para provocar as pessoas. Ele estava simplesmente entregando aquilo que Deus havia mandado. E por causa disso, pessoas próximas queriam silenciá-lo. Eles diziam, em outras palavras, que Jeremias não deveria mais profetizar em nome do Senhor. O profeta compara sua situação a um cordeiro levado ao matadouro sem saber o que estavam planejando contra ele. Mas Jeremias faz aquilo que precisamos aprender a fazer quando não sabemos mais o que fazer. Jeremias leva tudo para Deus. Ele não tenta resolver sozinho, ele não revida, ele não procura vingança. Ele apresenta sua causa ao Senhor. E Deus mostra que conhece perfeitamente aquilo que estava acontecendo. Nada estava escondido aos olhos do Senhor. Deus conhecia os corações daqueles homens e anuncia que faria justiça. Então nós chegamos ao capítulo 12 e encontramos Jeremias fazendo uma pergunta que parece sair de dentro de qualquer pessoa que já tenha olhado para uma situação injusta e pensado: Senhor, como pode ser assim? Jeremias começa reconhecendo que Deus é justo, mas depois ele pergunta: por que o Senhor prospera o caminho dos perversos? Por que aqueles que agem de maneira traiçoeira parecem viver tranquilos? Por que pessoas que não honram a Deus parecem ter sucesso? Jeremias não está fazendo uma pergunta superficial, ele está tentando entender algo que estava distante dos seus olhos. E o interessante é que ele não guarda essa pergunta para si, ele fala com Deus. Isso é muito importante. A fé de Jeremias não significava que ele nunca teria perguntas. Ele tinha fé. Não significava que nunca ficaria cansado. E ele ficou. Ele tinha perguntas, ele tinha cansaço. Não significava que tudo seria fácil, muito pelo contrário. Mas quando ele não entendia, ele continuava levando as suas perguntas ao Senhor. E Deus responde de uma maneira que também mostra que Jeremias precisaria crescer para enfrentar o que ainda viria. O Senhor pergunta em essência se Jeremias já estava cansado correndo com homens e como faria quando tivesse de correr com cavalos. Se ele já estava enfrentando dificuldades em um terreno tranquilo, como conseguiria enfrentar lugares ainda mais difíceis? Era como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, isso que tu está vivendo agora não é o fim da caminhada. Eu ainda vou precisar fortalecer você para o que está à frente. E essa resposta nos mostra que Deus não prometeu a Jeremias uma vida sem dificuldade. Ele estava preparando o profeta para permanecer firme dentro delas. E depois o Senhor fala sobre a própria terra. Jeremias vê uma situação em que até aquilo que parecia estabelecido estava sendo afetado pela infidelidade do povo. A terra estava sofrendo, a criação parecia lamentar, as pessoas estavam destruindo umas às outras e ainda assim Deus não havia perdido o controle. O Senhor também fala sobre as nações que haviam tocado em sua herança, elas também seriam julgadas. Mas novamente aparece uma esperança. Depois do juízo, haveria possibilidade de restauração para aqueles que aprendessem os caminhos do Senhor. Ou seja, mesmo quando Jeremias fala de juízo, a história não termina simplesmente com destruição. Deus continua trabalhando, continua chamando, continua corrigindo, continua estabelecendo os seus propósitos. E quando nós juntamos esses 3 capítulos, nós percebemos 3 coisas muito fortes. Primeiro, Deus é o único Deus verdadeiro. Nada criado pelas mãos humanas pode ocupar o seu lugar. Segundo, Deus leva a sério a aliança e a obediência. Não basta dizer que nós pertencemos a Ele se a nossa vida insiste em caminhar na direção contrária. E terceiro, podemos levar nossas perguntas ao Senhor. Jeremias não entendeu tudo, mas ele continuou falando com Deus. E isso nos aproxima muito de Jesus, porque Jesus também nos chama a não colocar a nossa confiança nas coisas que passam. Ele nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a confiar no Pai. Os ídolos de Jeremias eram visíveis, feitos de madeira, prata e ouro, mas Jesus nos ajuda a perceber que o coração humano pode transformar qualquer coisa em um lugar de confiança que pertence somente a Deus.
E ainda existe uma conexão muito linda. Jeremias estava sendo perseguido porque anunciava a verdade de Deus. E séculos depois, Jesus também seria rejeitado, perseguido e levado à morte, mesmo sendo perfeitamente fiel ao Pai. Jeremias era um profeta que carregava a palavra. Jesus é a própria palavra que se fez carne. Jeremias sofria por anunciar o que Deus havia mandado. Jesus entregou a própria vida para cumprir a vontade do Pai e trazer salvação. Por isso, quando lemos esses capítulos, não precisamos apenas olhar para o pecado de Judá. Nós precisamos olhar para o Deus que permanece fiel, mesmo quando o ser humano é infiel. E talvez hoje Deus esteja nos fazendo uma pergunta: onde está a nossa confiança? Naquilo que podemos controlar, naquilo que temos, nas pessoas, na nossa própria capacidade, ou no Deus vivo? Tudo aquilo que construímos pode mudar, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer qualquer coisa que esteja ocupando um espaço que pertence somente a Ele. Que Ele nos ensine a confiar mais, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E que nos dê coragem para permanecer firmes, obedecendo, mesmo nos momentos de dificuldades. E quando nós tivermos perguntas, que não nos afastemos de Deus por causa delas. Que façamos como Jeremias, levemos tudo ao Senhor e continuemos caminhando com Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a você, a sua casa, e que cada vez mais Ele fortaleça a tua fé e nos conduza aí para os próximos capítulos da Bíblia em Histórias Vivas. Um grande abraço e até amanhã.